Passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Agora nós entramos naqueles sacramentos que chamamos sacramentos de cura. O sacramento da confissão, penitência, e o sacramento da unção dos enfermos. Então, primeiramente, o sacramento da confissão pode ser chamado também de penitência ou reconciliação. Penitência porque precisamos nos penitenciar pelos nossos pecados, porque desagradam a Deus e também afligem mal as pessoas que estão à nossa volta e a nós mesmos. Então precisamos nos penitenciar, seja com aquela penitência dada pelo Padre, seja com penitências diárias, que nós podemos exercer como forma de melhorar de vida, mudar de vida, enxergar que é só em Deus que nós temos felicidade e alegria. Pode ser chamado também de sacramento da reconciliação, porque através do sacramento da confissão nós nos reconciliamos com Deus, com a Igreja e conosco mesmos. Porque o pecado tem essas dimensões, atinge a Deus, atinge a Igreja, nos atinge a sociedade, as pessoas. Então, através do sacramento da reconciliação, da confissão, nós somos lavados do nosso pecado. Já somos lavados do pecado original pelo batismo. Mas sobra em nós aquela tendência ao mal que nós chamamos de concupiscência. Então nós temos tendência a pecar, somos falhos, somos limitados, somos seres humanos. Então por isso todos os dias nós caímos em pecados. Então precisamos sempre estar buscando a confissão. Confissão dos pecados veniais, que são aqueles mais leves, e dos pecados mortais. Os pecados veniais não são obrigatórios de serem confessados na confissão sacramental, mas é importante, é bom. Esses pecados são perdoados no ato penitencial da missa, através das nossas penitências, mas é bom sempre confessarmos os pecados veniais. E obrigatoriamente confessar sempre os pecados mortais em toda a confissão que nós fazemos. Santo Ambrósio nos diz que nós temos na igreja duas águas, A água do batismo, que nos lava do pecado original, e a água das lágrimas das nossas penitências, das nossas confissões. Então é importante nós lembrarmos disso, Precisamos confessar, é importante. Nosso povo, infelizmente, se confessa muito pouco, então precisamos confessar. Confessamos ao Padre, então isso é uma coisa que o povo sempre nos questiona, Confessamos ao Padre, mas é o próprio Deus que nos perdoa através do Padre. O Padre nunca vai lembrar dos seus pecados, nós já temos os nossos pecados para dar conta, e nós não queremos lembrar as coisas ruins do nosso povo, que são os pecados, queremos lembrar as coisas boas. Então não precisamos ter medo nunca de confessar. Não precisamos ter medo. Temos que ter vergonha sim de pecar, mas não precisamos ter vergonha de confessar. É importante nós colocarmos nossa humildade em dia, abaixarmos a nossa cabeça e saber que é necessário estar de frente do Padre, para que o Padre, através da absolvição, através do sacramento, perdoe os nossos pecados. O Padre e o Bispo, são os ministros da confissão. Através da confissão, Deus e o homem se unem. Então, o homem que reconhece os seus pecados e Deus que reconhece a vontade daquela pessoa de mudar. É a grande história do filho pródigo, O filho que se afasta do pai, mas percebe que só perto do pai tem alegria, tem felicidade, volta para o pai e o pai não quer nem saber o que aconteceu, somente perdoa. Acolhe, abraça o filho. É assim que Deus faz conosco na confissão. Ele nos abraça, nos beija, nos devolve a dignidade de filhos de Deus batizados. Então, o que é necessário para que aconteça a confissão? Arrependimento, precisamos estar arrependidos dos nossos pecados, uma sincera contrição, ter horror ao pecado, não querer nunca mais pecar. Mesmo que eu saiba que eu vou cair novamente no pecado, eu preciso ter pelo menos a vontade de não pecar nunca mais. É necessário que aconteça a confissão, precisa ser presencial nesse tempo que nós estamos vivendo tudo online, Não pode acontecer confissões online, por telefone, por mensagem. Tem que ser presencial, você tem que falar os seus pecados claramente. A confissão e depois a penitência. O padre pode te dar uma penitência. A penitência nunca pode ser mais pesada ou mais leve do que os seus pecados. Precisa ser na medida correta. Você precisa cumprir essa penitência. Então, quais são os efeitos da confissão? Reconciliação com Deus e a Igreja, como eu já tinha anotado. Disse do pecado mortal, Então, o que é o pecado mortal?
tem 3 características que configuram o pecado mortal. Matéria grave, que são os 10 mandamentos. Sempre que eu peco contra um dos 10 mandamentos, é matéria grave. A consciência, eu preciso saber que aquilo é pecado e é matéria grave. E o consentimento, a livre vontade. Eu preciso querer pecar. Então, se falta alguma dessas coisas, não é pecado grave. Se não é contra os 10 mandamentos, não é pecado grave. Se eu não tenho consciência de que é errado, que é pecado, não é pecado grave. E se não tenho consentimento, se eu não tive vontade de fazer aquilo, também não é pecado grave, não é pecado mortal. Mas um sacramento da cura que nós temos é a unção dos enfermos, no qual o próprio Cristo, médico do corpo e da alma, aparece, né? Ele próprio, através do Padre, cura aquela pessoa enferma. Já não é mais um sacramento que nós damos no leito de morte, como era entendido antigamente. Não é somente uma extrema unção. Sempre que nós estivermos debilitados, doentes, também pela idade, vai dizer o direito canônico, nós podemos conferir a unção dos enfermos. Já na carta de São Tiago, na Sagrada Escritura, vai dizer, né, que se tiver um irmão enfermo, chama o presbítero e unge esse irmão com óleo. Então, na própria Escritura, nós já temos a substância, né, desse sacramento. É uma preparação para a nossa morte, com certeza, preparação para as dificuldades da vida, mas também é cura e é conforto. E aqui nós precisamos entender, né, o significado de cura nesse sacramento. Às vezes nós temos medo de ungir os nossos enfermos e eles morrerem, mas talvez a morte seja já uma cura para aquela pessoa, que já está há muito tempo sofrendo, debilitada. Talvez a morte seja a cura. Então nós precisamos aprender isso, que a morte também é cura. Pode ser esse tipo de cura pela morte, ou a cura mesmo física, a pessoa pode melhorar. E também a cura espiritual, que é mais importante, podemos dizer assim. E é conforto tanto para aquela pessoa que a igreja vai ao encontro, lhe confere a unção dos enfermos, dá a força do próprio Cristo através do óleo dos enfermos. E é conforto também para a família, né, que sabe que a igreja ampara, que a igreja está lá e que o próprio Cristo, através da igreja, é esse médico. Cura a pessoa, cura a família juntamente. Diocese em Evangelização.